Projeto de pesquisa, criação e destruição de emprego e o prêmio salarial das novas ocupações. Uma análise com foco em diferenciais de gênero. Bolsista Caire de Brito, orientadora, professora Patrícia Bonini. Contexto aí da pesquisa são os impactos que as mudanças tecnológicas, a incorporação de novas máquinas, novas tecnologias nos processos produtivos, tem sobre a mão de obra nos mercados de trabalho. Surgem habilidades recentemente adquiridas, que são demandadas nos processos mais recentes, assim como habilidades e treinamentos que se tornam obsoletos. Essa dinâmica aí do processo de avanço tecnológico está associada tanto em termos, em parte, a um pedaço aí do desemprego estrutural, na medida em que, enquanto a mão de obra que se torna obsoleta tem que se adaptar a um novo tipo de treinamento e habilidade sendo requerido no mercado, assim como está associada a um distanciamento entre os ganhos reais das pessoas que têm as habilidades recém-demandadas, recém-surgidas, e geralmente essas habilidades estão associadas a um maior grau de qualificação aí nas indústrias modernas. Então isso tem se verificado uma distância entre os trabalhadores, entre os rendimentos daqueles que têm maior qualificação e aqueles que têm menor qualificação. Essa dinâmica aí então pode ser traduzida no que nós costumamos chamar aí, de um prêmio salarial das ocupações com melhor qualificação. Objetivos aí da pesquisa, então, é investigar essa mudança na estrutura ocupacional brasileira e, como objetivos específicos, observar os impactos que essas mudanças na estrutura ocupacional têm, tanto sobre o gap de gênero ao longo das décadas, quanto o gap, as discrepâncias regionais em termos de renda e crescimento econômico. Na medida em que a distribuição de gênero entre as ocupações não é homogênea, existem ocupações com poucas mulheres, outras ocupações com muitas mulheres, e geralmente a indústria de tecnologia da informação tem uma participação menor das mulheres, assim como em termos regionais o ritmo de disseminação das novas tecnologias, de implantação dessas novas indústrias, o ritmo não é igual em termos de regiões brasileiras. Resultados iniciais são, por enquanto, resultados no sentido de observar o quantitativo de ocupações, a evolução ao longo da última década aí, assim como observar as relações entre taxas de desemprego entre regiões brasileiras. Observamos aí que das 35 maiores ocupações em termos quantitativos no Brasil, não temos ocupações pertencentes ao setor quinário e ao setor quaternário. Então, aqui a gente olhou as 35 maiores ocupações entre 2003 e 2019. Não temos ocupações da indústria de tecnologia aí entre as 35 maiores. O que se observa é que as principais ocupações, as 5 maiores, exigem grau de qualificação baixo, Então, a economia brasileira ao longo dessas décadas, o mercado de trabalho cresceu, mas com necessidade de trabalhadores com menor qualificação. Em termos de mudanças na estrutura ocupacional, dá para ressaltar essa mudança que entre técnico de enfermagem, um aumento brutal do quantitativo de profissionais atuando nessa ocupação, em comparação com uma redução do título de auxiliar de enfermagem. Isso aqui indica um aumento da demanda, da atuação do profissional com maior qualificação em resposta a uma diminuição da atuação do profissional com menor qualificação. Uma outra coisa que podemos observar é ocupação que apareceu, surgimento de novas ocupações. Aqui, em termos de títulos, pode ser que sejam trabalhos que já existiam no mercado, mas
o mercado foi evoluindo para mudar os títulos, mas de qualquer modo a gente vê um crescimento desse tipo de trabalho aqui, ó, atendente em lojas, né, e auxiliar de serviços de alimentação. Ao mesmo tempo em que a gente observa títulos que diminuem, que vão encolhendo, né, no mercado ao longo desse período aí, como os dois últimos aqui da lista, ó, Trabalhador de Cultura de Cana-de-Açúcar e o Mensageiro aqui de Office Boy. Claramente são ocupações que encolheram devido ao avanço, né, ao emprego de novas tecnologias que substituem esse tipo de trabalho aí. E por fim, né, a questão do desemprego, assim, em termos de longo prazo, o que nós observamos é que estados aqui do norte apresentam uma taxa de desemprego maior do que a maioria dos estados do sul, em direção ao que estávamos considerando que devemos perseguir para investigar. A velocidade aí de disseminação das novas ocupações, das novas tecnologias, é diferente, né, ao longo das regiões brasileiras. Por fim, né, agradecimentos aí, né, para a instituição que financia o projeto de pesquisa.